Um único erro de cálculo na pressão da mandíbula de uma hiena não resulta apenas em uma refeição perdida, mas em ossos estilhaçados que condenam o predador a uma morte lenta por inanição. Na vastidão da savana, a força bruta é apenas um detalhe decorativo se não for acompanhada por uma precisão mecânica quase cirúrgica. A sobrevivência não é uma questão de bravura, mas de uma matemática cruel, onde cada grama de energia gasta precisa render uma recompensa calórica exata. O que separa os sobreviventes natos daqueles que desaparecem do ciclo alimentar não é a velocidade, mas a capacidade de gerenciar riscos em ambientes onde o erro é punido com a eliminação imediata. Para entender como a natureza equilibra o poder, precisamos olhar além do óbvio. Muitas vezes observamos predadores e presas como figuras de um confronto épico, esquecendo que o verdadeiro jogo acontece na economia biológica de cada espécie. Um leão não caça apenas porque está com fome, ele caça porque precisa manter um equilíbrio entre o custo metabólico da perseguição e o retorno nutricional do abate. Quando esse cálculo falha, o predador entra em um estado de vulnerabilidade que atrai oportunistas, transformando-o rapidamente de caçador em alvo. A camuflagem, por exemplo, é frequentemente interpretada apenas como uma forma de se esconder. Na realidade, ela é uma ferramenta de redução de custo. Um felino que gasta horas em uma perseguição frenética perde mais energia do que ganha ao capturar a presa. O predador de sucesso é aquele que utiliza a camuflagem para encurtar a distância de ataque, transformando segundos de explosão muscular em um evento de finalização rápida. A camuflagem, portanto, não é sobre discrição, é sobre eficiência energética. A natureza favorece quem consegue realizar a tarefa com o mínimo de esforço possível, deixando a energia reserva para a disputa territorial ou para o cuidado com a prole. Nesse cenário de eficiência extrema, a vida em grupo surge não como um comportamento social, mas como uma estratégia de mitigação de danos. Animais que vivem em alcateias ou manadas não estão necessariamente buscando companhia, eles estão diluindo o risco individual. Em um grupo, o custo da vigilância é dividido. Enquanto um indivíduo se alimenta, outros mantêm os sentidos aguçados para detectar variações no ambiente. Esse sistema de turnos é o que permite que uma manada de herbívoros sobreviva em meio a predadores ágeis. Se um único animal decidisse agir por conta própria, sua expectativa de vida cairia drasticamente, pois a sobrecarga de estar sempre alerta impediria o descanso e a alimentação necessária. A inteligência animal, por sua vez, manifesta-se no reconhecimento de padrões de perigo. Animais que vivem próximos a zonas de risco desenvolveram a capacidade de interpretar sinais sutis, como o comportamento de outras espécies ou mudanças na direção do vento. Não se trata de consciência racional, mas de um sistema de processamento de informações que evoluiu para identificar anomalias no ambiente. Se o silêncio cai sobre a floresta de forma repentina, os animais aprendem que isso é um sinal de presença de um predador, mesmo que ele ainda não tenha sido avistado. Essa resposta pavimentada pela experiência coletiva é o que mantém populações inteiras vivas diante de ameaças constantes. A rivalidade entre espécies pelo território revela outra camada dessa luta pela sobrevivência, o custo da agressão. Conflitos diretos por recursos são evitados sempre que possível porque um ferimento, por menor que seja, pode levar à infecção e, consequentemente, à perda da capacidade de caçar ou fugir. Por isso, a natureza evoluiu para resolver disputas através de rituais de exibição de força. Rugidos, posturas corporais e demonstrações de agressividade servem como uma triagem de poder. O animal que consegue exibir uma superioridade física clara muitas vezes vence a disputa sem precisar tocar no oponente. O confronto físico é o último recurso, o fracasso do sistema de comunicação visual.
Quando o conflito se torna inevitável, é porque as margens de sobrevivência se tornaram tão estreitas que o risco do ferimento é menor do que o risco da fome imediata. A migração é talvez a maior demonstração de como a natureza resolve o problema da escassez. Não se trata de uma viagem em busca de climas melhores, mas de uma fuga sistemática de áreas onde o balanço energético se tornou negativo. Quando o recurso alimentar diminui abaixo de um limiar crítico, as espécies que possuem a capacidade de se deslocar para regiões mais produtivas garantem a continuidade da linhagem. É um jogo de paciência e resistência. Aqueles que partem cedo demais podem encontrar condições adversas, enquanto os que atrasam a partida podem encontrar o ambiente exaurido. O sucesso migratório depende da capacidade de ler sinais ambientais complexos e sincronizar o comportamento individual com o ritmo do ecossistema. Essa precisão também é observada no cuidado com a prole. Em espécies onde a sobrevivência dos filhotes exige um investimento prolongado, os pais adotam estratégias de defesa agressivas. Um animal que, em condições normais, fugiria de um predador pode lutar até a morte para proteger seus descendentes. Esse comportamento parece paradoxal, mas é uma aposta na continuidade genética. Ao sacrificar o indivíduo, o adulto garante que parte do seu DNA sobreviva. É o ponto onde a economia de energia individual é superada pela lógica da perpetuação da espécie. Essa transição de comportamento, de conservadorismo energético para o risco máximo, é um dos momentos mais brutais e reveladores da natureza. A força e a velocidade, que muitas vezes associamos apenas ao ataque, também são fundamentais na defesa. A capacidade de mudar de direção bruscamente em alta velocidade ou de utilizar a própria armadura corporal para desviar um golpe de garras não é apenas um reflexo. É o resultado de milhões de anos de pressão seletiva sobre a estrutura muscular e esquelética. Animais que não conseguiram aprimorar essas adaptações foram removidos do ecossistema, deixando para trás apenas aqueles cujo design corporal permite uma resposta eficiente aos predadores mais rápidos. A natureza não cria perfeição, ela elimina o que é ineficiente o suficiente para ser capturado. O que nos leva à conclusão mais inquietante de todo esse sistema, a adaptação extrema. Muitas vezes admiramos um comportamento incrível de um animal como se fosse uma virtude, mas ele é, na verdade, uma resposta a uma condição ambiental brutal. A camuflagem extrema, a inteligência aguçada ou a força desproporcional são apenas evidências de que, naquele ambiente específico, qualquer característica menos eficiente teria levado à extinção. Não há comportamento maravilhoso sem uma pressão de vida ou morte que o tenha forjado. Cada habilidade que observamos hoje é, em última análise, um monumento a um antepassado que não cometeu o erro fatal no momento decisivo. A natureza, portanto, não é um cenário de luxo onde os animais exibem seus talentos por escolha. É um sistema de manutenção rigoroso. Quando vemos uma caçada, uma disputa territorial ou o cuidado com filhotes, estamos vendo uma engrenagem que só continua girando porque o preço pago por cada erro foi cobrado integralmente. A elegância de um predador ao abater sua presa é a imagem final de um processo que não admite falhas. No final, a grande lição da vida selvagem não é sobre a força dos indivíduos, mas sobre a precisão absoluta que o ambiente impõe a todos os seres vivos. Quem domina essa precisão sobrevive para lutar outro dia. Quem falha em se ajustar torna-se, silenciosamente, parte do ciclo que alimenta os que ainda permanecem. A natureza resolve seus problemas com uma frieza mecânica, onde a sobrevivência é apenas a recompensa de quem aprendeu a ler o risco antes que ele se tornasse a sua própria realidade.